Este é precisamente o risco que o homem moderno corre, dele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida. Os psicofármacos se tornaram uma das formas mais comuns de tratamento para transtornos de ansiedade e depressão. No entanto, esses medicamentos não são muito eficazes em curar as pessoas e muitas vezes se tornam apenas muletas para os problemas psicológicos ao longo da vida. Felizmente, existem formas alternativas de tratar a ansiedade e a depressão. Neste vídeo, recorreremos a Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, para obter conselhos psicológicos. A sociedade ainda se agarra firmemente à noção de que os transtornos de ansiedade têm origem em alterações dentro do cérebro. Infelizmente, muitos médicos continuam a apoiar essa ideia, em detrimento dos pacientes, que são produzidos em massa pela nossa era. A maioria desses pacientes foi convencida pelo dogma médico de que sua doença é de natureza física. Jung, no entanto, acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não resultam de um cérebro defeituoso, mas de um modo de vida defeituoso. Portanto, o primeiro passo no método de tratamento de Jung não era prescrever medicamentos, mas fornecer uma dose de compreensão psicológica, compreensão sobre o que esperar da vida e sobre o que é necessário para mudar. Jung destacou que muitas pessoas acreditam que a vida deveria ser fácil, que o sofrimento deveria ser minimizado e que as dificuldades devem ser evitadas. No entanto, ele foi franco com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil, que conforto e paz não são nosso estado natural. Como ele escreveu, e em última análise, é altamente improvável que exista alguma terapia que se livre de todas as dificuldades. O ser humano precisa de dificuldades, elas são necessárias para a saúde. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada valioso é alcançado facilmente nos coloca em um terreno firme da realidade, a partir do qual podemos mudar. Porque, quando aceitamos que a vida é difícil, estamos mais preparados para enfrentar e superar os desafios que surgem. Também percebemos que, apenas através de um caráter fortalecido, temos alguma chance de viver uma vida boa. Por outro lado, se continuarmos presos à ilusão de que a vida deveria ser fácil, teremos menos motivação para superar um caráter fraco, pois erroneamente esperaremos que, com o tempo, a vida se tornará mais fácil. Jung escreveu que a vida é um campo de batalha, sempre foi e sempre será. Se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Outro aspecto da compreensão psicológica que Jung considerava crucial para seus pacientes era entender que nossos problemas existem no presente e que os problemas atuais não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só quando descobrem por que são como são, podem avançar na vida. No entanto, Jung acreditava que um foco excessivo no passado era simplesmente uma tática de evasão, usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas devem saber que, não apenas os neuróticos, mas todos, naturalmente preferem nunca buscar as causas de qualquer inconveniência em si mesmos, mas afastá-las o mais longe possível de si, no espaço e no tempo. Caso contrário, correriam o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado com esse risco desagradável, parece infinitamente mais vantajoso culpar outra pessoa ou, se a culpa recair inegavelmente sobre si mesmo, pelo menos assumir que, de alguma forma, ela surgiu por si só na primeira infância. O primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é que a consciência enfrente sua sombra. A sombra ou é o termo que Jung utiliza para se referir aos elementos do nosso caráter que negamos e forçamos para o inconsciente devido à vergonha, insegurança ou censura. Em outras palavras, é o lado de nossa personalidade que desejamos esconder dos outros e de nós mesmos. Não há dúvida de que o homem, em geral, é menos bom do que imagina ou deseja ser. Todos temos uma sombra e, quanto menos ela se incorporar à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. Jung acreditava que confrontar a sombra era crucial no processo de mudança pessoal por várias razões. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós mesmos negando as partes inferiores de nossa personalidade. Quando reconhecemos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e, assim, minimizar o dano que ela causa em nossas vidas. Como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que escapa ao inconsciente está além do alcance da correção e, com seu crescimento não perturbado, está sujeita a uma degeneração crescente.
Felizmente, a natureza garante que os conteúdos inconscientes irrompam na consciência mais cedo ou mais tarde, criando a confusão necessária. No entanto, a sombra não é composta apenas de aspectos negativos, ou alguns elementos dela são forças que reprimimos em nossa juventude porque nossos companheiros, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que essas características seriam indesejáveis. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a habilidade de se defender. Um benefício adicional de trazer a sombra à luz da consciência é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. Como Jung escreve, a sombra não é simplesmente algo inferior, primitivo e mal adaptado, ela contém até mesmo qualidades que de alguma forma vitalizariam e embelezariam a existência humana. Tomar consciência da sombra é também observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós, pois não apenas reprimimos traços de caráter semelhantes, mas também tendemos a projetar elementos de nossa sombra em outras pessoas. Se prestarmos atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, também podemos vislumbrar nossa própria sombra. Além de observar os outros, outra forma de trazer a sombra à luz da consciência é refletir sobre os motivos de nossas ações, especialmente aquelas das quais nos envergonhamos, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Como Jung aponta, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a falta de honestidade conosco mesmos. Junto com o aumento da consciência da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um sentido para suas vidas. Jung acreditava que, quando alguém está preso em uma profunda depressão ou consumido por um transtorno de ansiedade, encontrar um papel no drama divino da vida é essencial. Para ilustrar isso, podemos recorrer a um encontro que Jung teve com o chefe de uma tribo dos Pueblos na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo, quando o chefe fez o seguinte comentário: sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso porque somos filhos do Pai Sol. Ele apontou para o Sol e continuou: esse é o nosso Pai. Devemos ajudá-lo diariamente a se elevar acima do horizonte e atravessar o céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos, fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo todo. Jung entendeu que, para muitos na época moderna, essa afirmação pareceria louca e arcaica. No entanto, como ele apontou, os membros dessa tribo não sofriam como nós sofremos. Eles não eram infectados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Eles não precisavam se encher de pílulas todos os dias e não eram enfraquecidos por vícios. Pelo contrário, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que serviam cumprindo o seu dever como atores no drama divino da vida. Suas vidas eram ricas em significado e propósito. Como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas, elas têm sua vida cotidiana, sua vida simbólica. Elas se levantam de manhã com um sentimento de sua grande e divina responsabilidade, são os filhos do Sol, o Pai. E seu dever diário é ajudar o Pai a se elevar acima do horizonte, não apenas para elas mesmas, mas para todo o mundo. Deveríamos observar essas pessoas. Elas possuem uma dignidade natural e plena. Jung contrasta esse modo de vida com o de uma mulher ocidental que conheceu. Essa senhora, como ele aponta, era uma viajante compulsiva, sempre fugindo de um lugar para outro, sempre buscando mais, nunca encontrando verdadeiramente o que procurava. Fiquei surpreso quando olhei nos seus olhos de um animal perseguido, encurralado, sempre procurando com a esperança de encontrar algo. Ela está possuída. E por quê? Porque não está vivendo uma vida com sentido. A dela é uma vida completamente grotesca e banal, sem propósito algum. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada desapareceu, porque ela era nada. Essa busca compulsiva infecta muitas pessoas no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, outros perseguem parceiros românticos, outros são buscadores compulsivos de dinheiro, prestígio e reconhecimento. Mas, seja qual for a forma externa que isso tome, a motivação subjacente é a mesma: o buscador está tentando fugir da banalidade de sua existência. Eles buscam preencher o vazio da vacuidade que vem de viver uma vida sem sentido. No entanto, como explica Jung, esse vazio não pode ser preenchido com coisas, nem mesmo com experiências.
O que preenche esse vazio é saber que estamos vivendo de uma maneira que faz diferença. Como ele escreve em relação à mulher que conheceu, se ela pudesse dizer: eu sou filha da lua, todas as noites devo ajudar a lua, minha mãe, a se elevar acima do horizonte, sua existência seria completamente diferente. Então ela viveria, então sua vida teria sentido em toda a sua continuidade e para toda a humanidade. Isso traz paz. Quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino, essa é a única coisa que dá sentido à vida humana. Tudo mais é banal e pode ser descartado: uma carreira, a procriação de filhos, tudo isso pode ser comparado a uma única coisa: que sua vida tenha sentido. Jung não está sugerindo que todos adotem a mitologia dos pueblos. Em vez disso, seu ponto é que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não têm sentido. A tarefa para aqueles que desejam se libertar da ansiedade ou depressão é descobrir esse sentido. Devemos encontrar uma forma de justificar nossa existência, para que, assim como os pueblos, possamos acreditar que nossa vida tem sentido. Para alguns, isso pode ser alcançado através da religião; para outros, contribuindo de forma significativa para promover valores como justiça, liberdade ou comunidade, enquanto outros o encontrarão através do ato criativo. Cabe a nós, e apenas a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Para os poucos que alcançam essa tarefa, uma vida plena definirá seu futuro. Para os muitos que não conseguem, anos ou décadas de sofrimento sem sentido e busca compulsiva serão seu destino. Como Jung escreveu: só me preocupo com o cumprimento daquilo que está em cada indivíduo. Esse é todo o problema, esse é o problema do verdadeiro povo hoje: faço tudo o que é necessário para que meu pai possa se elevar acima do horizonte. Obrigado por chegar ao final. Espero que este vídeo tenha sido útil e tenha feito você refletir. Se você é novo conosco, bem-vindo ao canal. Até logo!